Olá, boa tarde, tudo bem? Estamos aqui com mais um Café com Logística. Eu sou o Jean Pereira, um dos hosts, também fundador da Lincros, e hoje estamos aqui para falar com o Diego e com o Thiago. Diego, se apresenta, por favor, para a gente. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Obrigado aí, Jean, time da Linux, pelo convite. Meu nome é Diego Alexandre, sou hoje CEO da DAT. A DAT é uma empresa de cloud, a AWS, né? Nós somos parceiros da AWS. E nós temos aí um foco em cloud, né? Especificamente trabalhando com a AWS e inteligência artificial nos últimos anos, né? Aí com o boom da inteligência artificial que vem pela frente. Obrigado aí novamente pelo convite. Prazer sempre ter vocês conosco. Você, Thiago, por favor, se apresenta. Fala, pessoal. Primeiro, obrigado novamente pelo convite. Meu nome é Thiago Couto. Ninguém me conhece como Thiago, talvez minha mãe. Então podem me chamar de Couto. Eu sou arquiteto da AWS tem 5 anos e pouco. As áreas de atuação aqui dentro da AWS, a gente tem algumas especialidades. Então você escolhe aí um caminho para se aprofundar. As minhas, falando de indústria, é de varejo, bem de consumo, e de tecnologia, machine learning, inteligência artificial. Que mais? Eu trabalhei 6 anos em uma operadora de logística ferroviária, trabalhei 2 anos em outra operadora de logística ferroviária também, aí mais como consultor de tecnologia. Então eu conheço um pouquinho aí dos problemas e das soluções aí que a gente tem nesse mercado. E varejo e bens de consumo englobam esses problemas também, né, no ponto de entrega. E eu sou host do podcast da AWS Brasil também, então convido vocês a fazer o inverso e falar com a gente lá sobre esses problemas. Muito obrigado pelo convite. Que legal, vai ser um prazer, com certeza. O nosso papo de hoje é sobre inteligências generativas, falar um pouquinho de inteligência artificial também, explicar isso tudo e trazer para o contexto da logística, né? Gostaria de começar explicando um pouquinho o que é a inteligência generativa, como ela se diferencia, e vou convidar aqui o Diego para explicar para a gente esse contexto, como as duas coisas se complementam e um pouquinho da história também, como a gente chegou até aqui. Legal. Bom, a inteligência artificial, a gente já tem aí décadas, né, de conhecimento em cima de inteligência artificial. Só que o boom, assim, da inteligência artificial que a gente está vendo e por que está no dia a dia, né, no nosso dia a dia é muito forte, principalmente no último ano, talvez, vamos falar assim, metade do ano passado para agora, tem a ver com né, o desenvolvimento da inteligência artificial generativa, né? E aí o generativo, onde que ele entra nesse contexto, né, Jean? É muito, a gente está muito falando aqui de criação, né? A IA generativa é uma sub-área da inteligência artificial, quando a gente olha para a inteligência artificial como é o contexto, né? Então, assim como machine learning também é uma sub-área da inteligência artificial. E a IA generativa tem a ver com tudo que a gente pode utilizar de modelos de grande escala, que a gente fala, né, os Large Language Models, para que a gente crie novas coisas. Ou seja, a gente criar um texto, criar vídeos, imagens, criar a partir de, claro, um treinamento prévio de um grande modelo de dados e informações, né? Mas que a gente possa sair, obviamente não do zero, mas a inteligência artificial generativa ela é capaz de entregar isso de uma forma muito mais palpável, muito mais rápida do que se a gente pegasse os modelos de IA que a gente tinha até anteriormente e precisava treinar esses modelos, né? Precisava ter uma base de conhecimento nossa ou pública, pegava esses modelos, treinava esses modelos, aí até com o apoio também da sub-área de machine learning, né? Ou contextos nesse sentido, e aí sim aplicava inteligência artificial em cima de algo, fazia uma inferência, né, em cima de algo.
Então, isso era o que a gente tinha para trabalhar até o ano passado. E ano passado, com a indústria, né, se movimentando como um todo, lançou-se novas tecnologias, e aí é que eu acho que deu esse boom, né? O mercado todo está vendo isso, todas as soluções e empresas correndo, né, para utilizar esse tipo de tecnologia, muito porque ela muda a forma como as pessoas usam a tecnologia, né? Tem várias coisas nesse contexto onde permite que pessoas ganhem tempo nas suas atividades diárias. Ou seja, ao momento que eu não preciso criar, né, como a gente falou antes, um texto do zero, eu posso ganhar eficiência em redigir um e-mail, eu posso ganhar eficiência em redigir um artigo, né? Não quer dizer que eu saia dali com aquilo pronto, mas ele me dá um empurrão, né? Muito forte. Então, IA generativa tem a ver com tudo aquilo que a gente pode criar através da inteligência artificial. É isso que seria assim, de forma resumida, né? Eu acho que é aí que a gente consegue explicar para o público aí. Aí só complementando, Diegão, IA generativa, o termo eu acho que é um pouco mais novo, mas alguns modelos eles já existiam, talvez não na versão que a gente tem, mas com um paper de 2017, com Transformers, que é uma técnica no caso, permitiu-se que a gente faça esses treinamentos em paralelo. O que isso quer dizer? Antes eu tinha que escalar o tamanho da máquina para fazer o treinamento, ou seja, eu precisaria de uma máquina do tamanho desse prédio para eu fazer um treinamento com a sequência de palavras para ele aprender o contexto e a semântica do que está sendo dito. Quando a gente tem essa técnica em 2017, eu consigo treinar em paralelo, ou seja, um monte de máquinas pequenas que o somatório delas vai dar um modelo. Isso foi a grande revolução que a gente viu. Demorou um pouco para que isso chegasse. Eu falo muito sobre CNPJ e CPF. Então, demorou um pouco para que esse modelo chegasse no CPF, ou seja, chegasse nas pessoas físicas, e que foi meio que um pouco inverso do que a tecnologia costuma fazer. Geralmente ela vai para o negócio e aí depois se populariza. E o que a gente viu foi o contrário, ela foi para as pessoas físicas e todo mundo ficou encantado, e putz, como é que eu faço isso virar ROI dentro da minha empresa e dentro do meu negócio? E aí é o que a gente está vendo agora, a gente teve um crescimento gigantesco de pesquisas, de desenvolvimento, de serviços, de produtos relacionados a isso. E agora a gente está começando a falar, cara, muito legal, mas o que realmente vira a chave dentro do meu negócio? O que eu vou implantar na minha empresa que realmente vai me dar ou uma produtividade, como o Diego comentou, ou uma atividade que antes eu demorava, eu precisava de muita gente, um setor grande, para fazer uma atividade que às vezes não era assertiva, não tinha tanta qualidade. Agora eu preciso de menos pessoas e eu vou ter uma produtividade alta e uma assertividade alta. Então, assim, é curioso a gente pensar em como essa tecnologia em específica ela tem uma curva diferente do que a gente via nas outras tecnologias e como agora a gente está chegando no como eu implanto isso no CNPJ de forma a ter resultado. Legal. Quando o Diego comentou aqui sobre os Large Language Models, né? E agora a gente trazendo isso para o contexto onde basicamente está varrendo todos os dados que tem lá na internet, ou boa parte desses dados, diferente do que era até então aprendendo com um conjunto de dados muito específicos, né? Dá para a gente fazer um link disso, do porquê que essas inteligências generativas hoje só conseguem olhar para o passado e por que de fato ela não está olhando para dados em tempo real? Dá sim, E cara. até aproveitando assim, né, como é que a gente junta isso com o RAG, né? Como é que entra o RAG nessa história? Perfeito, cara. Diego, você quer começar? Eu toco daqui, fique à vontade. Vai lá, Thiago. Boa. Qual é a ideia, pessoal? Aí só para a gente dar nome aos bois. Quando a gente fala do modelo, entenda um arquivo, é claro, a gente vai variar como a gente salva e afins, eu não vou entrar no Techniques aqui, porque eu acho que não é a ideia, mas entenda um arquivo, o arquivo é estático. Se eu salvo um Word lá, o que eu espero é que quando eu abrir ele está do mesmo jeito que eu salvei. É claro que isso nem sempre acontece, mas a ideia é essa. A ideia do modelo é similar, ou seja, ele aprendeu, e aí entenda aprender, pessoal, não é uma mágica, beleza? Mas é um modelo matemático tentando calcular as probabilidades e gerar uma curva em que ele vai tentar atender da melhor maneira possível a pergunta que você fez. Então,
no final do dia é só matemática, beleza? Mas o só matemática cria coisas incríveis, como a gente tem visto aí ao longo dos últimos anos. A ideia é que a gente crie um modelo, ele aprendeu, ou seja, ele está configurado, ele tem a função dele matemática, pensa naquelas parábolas e afins, ela tem uma um pouquinho mais complexa, e está estático. O que a gente faz, e aí algumas técnicas que a gente faz para que isso seja melhor utilizado, principalmente no contexto de empresas. Existe uma técnica chamada RAG, vamos colocar aqui como uma forma de aumentar o conhecimento dele, que nada mais é do que, puxando um pouco de sardinha para o varejo, mas a gente pode usar um exemplo de logística para, por exemplo, uma criação de uma nova rota, ou, por exemplo, uma empresa terceirizada que disponibilizou uma frota com uma precificação mais baixa, por exemplo. Isso pode, principalmente preço, isso pode variar a cada segundo. Então, como é que não faz sentido eu treinar um modelo que demora meses para ser treinado e eu treinar ele toda vez que eu tenho uma modificação de preço? Eu vou viver o resto da vida treinando o modelo. O que eu faço? Eu faço uma busca, então eu faço uma pergunta. Por exemplo, qual é a melhor operadora de modal rodoviário para eu fazer do ponto A ao ponto B? Ou qual é a melhor preço de qual operadora fazer do ponto A ao ponto B? O modelo, vamos pensar que ele sabe interpretar texto e ele sabe pensar com muitas aspas, pessoal. Mas ele sabe raciocinar. Só que ele não tem as informações de agora do preço que eu tenho, que acabei de ter novas atualizações. O que eu faço? Primeiro, eu pego essa pergunta, eu transformo ela num vetor, e eu entendo um vetor matemático mesmo, sendo bem simplista, pensa num gráfico XY, eu vou colocar esse ponto aqui, e eu falo quais são os pontos próximos a ele, ou seja, o que é similar a essa pergunta que eu estou fazendo. Esses pontos aqui, previamente, eu fiz a mesma coisa, ou seja, eu coloquei as rotas e os preços dentro desse mesmo gráfico, que não vai ser XY, mas para simplificar aqui, facilita o entendimento. Quando eu fizer a pergunta, eu vou falar, olha, pegue os dados que estão, pensa no top 5, ou seja, os 5 dados mais próximos desse cara. Para essa pergunta específica, muito provavelmente ele vai trazer as rotas que são do ponto A ao ponto B. Eu consigo extrair essa informação, então eu tenho operadora tal, ponto A, ponto B, preço. Operadora tal, ponto A, ponto B, preço, e vou listar esses 5. Eu vou trazer isso para o contexto do meu modelo. Ou seja, o que antes a pergunta é qual é o menor preço para ir do ponto A ao ponto B, agora a pergunta para o modelo vai ser, dado as rotas 1, 2, 3, 4, 5 com as operadoras 1, 2, 3, 4, 5, qual é o melhor preço ou com quem eu deveria selecionar para que essa viagem, essa operação que eu quero fazer seja a menos custosa possível, ou chegue mais rápido, ou seja balanceada entre velocidade e custo. Então, perceba que ele não está aprendendo, ou seja, não está contido no arquivo, mas ele está recebendo contextos para ter essa resposta. Então, isso que a gente chama de RAG é uma descrição, sendo simplista, mas acho que ficou fácil o entendimento de como isso funciona. Então, eu consigo trazer dados atuais, que foram alterados há um segundo atrás, e entregar isso para o modelo enquanto contexto, e aí ele vai ter mais informações para me dar a melhor resposta para a pergunta. Acho que, falando um pouco de RAG, é esse o ponto. E aí, se a gente quiser entrar em outras técnicas, a gente tem o React, que é muito mais eu interagir com coisas que não são estáticas. Entenda, por exemplo, eu passar um CEP e eu consultar essas informações numa API dos Correios, ou seja, a base não é minha, eu não consigo pegar os preços e as rotas e colocar numa base e transformar num vetor. Isso não é meu. Então eu consigo fazer com que o modelo entenda que ele precisa consultar coisas externas, funções externas, buscar essa informação e aí, novamente, pessoal, com essas informações, ele vai raciocinar. Então, o desafio é buscar o contexto da onde ou eu tenho que acionar uma coisa externa, uma busca externa, ou eu tenho que olhar para a minha base que já está vetorial, mas no final do dia eu preciso buscar mais contexto para ele responder, raciocinar e responder. Então, eu acho que falando de buscar coisas externas e de o modelo não ser autocontido, ou seja, ele só respondeu o que ele já aprendeu com treinamento,
Acho que são as duas principais técnicas. E tem um ponto, né, que a gente tem trabalhado muito, né, com essa questão dos modelos fundacionais e trabalhar com camadas, né? E aí vem o RAG, né? Vem outras técnicas, como o Thiago comentou, que é o quê? Eu pego um modelo fundacional que tem um grande contexto de dados e eu insiro meus dados junto, né? Para que nem sempre eu precise treinar ou fazer uma inferência também na hora. Eu posso trabalhar isso pré-treinado ou posso trabalhar isso, dependendo do meu caso de uso, com uma inferência no momento da consulta, o que for mais interessante, né? Mas esse modelo de trazer os dados, né, para dentro, né, dessa inferência de Generative AI, né, de inteligência artificial generativa, traz a possibilidade de cada vez mais eu personalizar a resposta que eu vou obter, né? Porque se eu pego um modelo que tem lá um conjunto de dados gigantescos para poder fazer, por exemplo, a geração de texto, né? Vai ser uma geração, dependendo da minha pergunta, né? E talvez é legal a gente contextualizar aqui prompt, né? Prompt seria a informação que eu insiro para solicitar algo, né, a ser criado. Eu vou nesse prompt, né, nesse texto que eu vou passar, eu vou dizer o que eu quero, né? O que que eu estou esperando de output, né, de resposta da minha IA generativa, né, que eu estou utilizando. E quando eu uso esses prompts, se eu fizer a inferência, né, eu pedir essa resposta para um modelo, um LLM, né, de mercado, né, vamos dizer assim, sem as minhas informações, ele vai ser muito menos customizado, né, a resposta para o meu caso de uso. Então, talvez eu tenha uma resposta muito genérica, e daí não vai fazer sentido. Agora, se eu consigo trazer meus dados e aí fazer inferência com o conhecimento que existe ali, né, de entendimento de contexto, plus os dados que eu uso dentro da empresa, aí sim, aí eu consigo resolver um problema de negócio, né? Como o Thiago falou antes, a busca nesse momento tá por legal, como a gente resolve um caso real dentro das empresas com inteligência artificial generativa, né? Então, se a gente trouxer isso para o contexto da logística, né, pensando numa área de saque, por exemplo, de atendimento a clientes, eu vou usar uma ferramenta de chatbot que vai estar integrada com os meus dados. Significa que eu vou conseguir falar com o meu cliente final lá na ponta, numa linguagem natural, como se ele estivesse falando com uma pessoa, de uma forma muito mais inteligente, digamos assim. E, ao invés de ele criar conteúdos, ele está criando respostas com base no que ele não conhece, ele está olhando os dados em tempo real, está consultando os dados, por exemplo, do pedido, a situação de entrega, dá para fazer essa analogia com esses dados? E onde entra a Sim, alucinação nesse contexto aqui? eu acho que, assim, tem muitos casos já de uso, né, em chatbot. Chatbot, eu acho que é um dos principais casos de, de sucesso, assim, do uso de inteligência artificial generativa, porque como você falou, né, Jean? Você pega o contexto da pergunta e consegue responder numa linguagem muito natural, né? Muito diferente, às vezes, do que os chatbots antigos que a gente estava acostumado, no modelo de URA, né, de atendimento telefônico, assim, tipo, clique um para isso, clique 2 para aquilo, né? Sim. Qualquer coisa que você Consegue, responde diferente do que ele está esperando, ele não consegue é, dar uma resposta. Né? devolve, não entendi, né? Não é isso mais, né? Eu acho que com os modelos aí que a gente tem já treinados hoje para fazer esse tipo de entendimento do contexto, a gente consegue ser bem assertivo. Obviamente que se a gente tiver carga de dados de respostas anteriores de tickets, respostas né, do próprio saque, né, feitos por humanos, naquele caso de uso, né, pegar aí a logística, né, o cliente entrou em contato para saber sobre o tracking, né, ou de uma carga, ou de um pedido, e querer uma informação ali, ele pode já saber qual a base de dados que ele consulta, né? A pessoa não precisa mais ir lá no site, digitar o número, não, ele já vai pedir, ele sabe que a pessoa está querendo informação sobre aquele pedido, a pessoa vai pedir para a pessoa, tá, mas me passa o número do conhecimento para que eu possa consultar, né, essa carga. Ele já pode ter a conexão com a base de dados, né? Isso tudo através do back-end, assim, vamos dizer, né?
e faça essa consulta e traga a informação para o usuário, né? Sem que precise a interação do humano, né? Então, um dos principais casos de sucesso, assim, agora, né, nessa largada, vamos falar de inteligência artificial, tem sido os chatbots. Por esse caso, ele consegue entender o contexto da pergunta, responder o contexto da pergunta, né, responder bem a pergunta com aquele contexto e consegue buscar informações que estão acessíveis, né? Não necessariamente são informações tão sensíveis, né, que precise de um login, mas isso também é possível numa solução de nuvem com a inteligência artificial a gente ter essa camada de segurança também para implementar esse tipo de solução, né? É interessante, Diego. Aí você comentou, até pegando um pouco da pergunta do Jean, e o que você comentou também sobre segurança. Tem algumas coisas que a gente deveria colocar, vamos colocar como em volta do modelo, ou seja, em volta do LLM, para que a gente tenha segurança, e não só segurança em relação a alguma invasão, pensando em brecha, mas pensando no que ele vai responder. A gente tem como colocar um guardrail, esse inclusive é o nome do serviço que a gente utiliza, que é basicamente outro modelo para avaliar a resposta desse primeiro. Então eu consigo, por exemplo, fazer uma pergunta, eu ter um índice de toxicidade, ou seja, a resposta dele às vezes é mal educada, é grosseira, então eu consigo bloquear isso. A gente consegue, inclusive, iterar e treinar esse cara justamente com essa forma. Eu consigo, por exemplo, imagina que você usou o exemplo do saque do chatbot, acho que é o primeiro que vem na nossa mente quando a gente fala. Imagina que eu enquanto cliente da sua operadora logística, da sua empresa de frete, e eu estou fazendo uma pergunta sobre qual era o melhor preço que você pode ofertar, e o seu bot responde com o preço do seu concorrente, ou indicando seu concorrente. Então, assim, é um case que ele não está sendo mal educado na resposta, mas no final do dia ele comparou com o conhecimento dele. Então, assim, eu tenho que dele, ou, por exemplo, você coloca um saque lá e eu começo a perguntar para ele sobre qual o melhor investimento na bolsa. Por quê? Porque tem uma inteligência do outro lado e eu não estou pagando para interagir com o seu saque. Então, há de se pensar nesse tipo de coisa quando a gente vai utilizar o LLM, principalmente quando a gente está falando de chatbot. Saindo um pouco, acho que tem mais um ponto aí que eu queria adicionar sobre o chatbot, como é que a gente pensando muito mais na parte gerencial do negócio. E aí eu entendo que aqui não é só focado em logística, mas a gente pode utilizar isso para outros negócios também. Mas pensa o fluxo padrão de uma criação de um dashboard novo, por exemplo. Geralmente, cara, a pessoa que precisa do dashboard pede para TI ou para uma área de dados, eu vou envolver um analista, ele vai conhecer a base de dados, vai fazer as extrações, vai testar, e no final do dia ele vai criar um dashboard para você. O que a gente tem com ferramentas de GenAI hoje é a possibilidade de eu fazer uma pergunta. Então pensa que o LLM, o modelo, ele já conhece a sua base, então ele já conhece como é que você organiza os dados, e eu faço uma pergunta tipo, qual foi a rota mais rentável para mim nos últimos 3 meses? E ele vai gerar, primeiro, por debaixo dos panos, o que a gente está interagindo é só uma tela com dashboard, mas por debaixo dos panos ele vai gerar toda a consulta na sua base de dados, ele vai extrair essa informação e vai te entregar como se você fosse perguntar para o cabra do seu lado. Então, isso é o que traz uma produtividade, uma redução, principalmente em como você precisa de um dado e o quão rápido você obtém ele. Então, esse tipo de coisa, quando a gente pensa nesse nível mais gerencial, diretoria, isso traz uma velocidade muito rápida de recuperação de informação que, por sua vez, te ajuda na tomada de decisão. Então, falando aí um chatbot-like, e ainda assim, num contexto mais amplo, mas eu entendo que isso é um divisor de águas também. Além, claro, de GenAI para apoiar no desenvolvedor, para ele desenvolver seus sistemas, a gente tem esse cara também. Mas eu tenho 2 casos que aí não são casos públicos, mas que eu vivi nos último ano aí. O primeiro que eu achei muito curioso e que a gente na reunião apelidou carinhosamente de férias de universitário, que era uma companhia aérea que tem uma empresa que ela cria viagens, cria programa de viagens. Então, roteiros e hotéis e afins. E o sonho da pessoa era, cara, eu quero ir para a praia em dezembro. Eu tenho X reais para gastar.
E aí, por debaixo dos panos, o que a gente estava pensando era, cara, como é que eu relaciono essa pergunta com uma base com todos os meus preços de passagem aérea, com as rotas, identifico que essa rota tem praia ou não tem praia, e que eu trago essas informações de, cara, você pode ir para o Rio de Janeiro, para Floripa e para, não sei, para um outro lugar com X reais. Então, pense em um chatbot, claro, para tirar dúvidas, para buscar rastreio, mas pensa que isso pode evoluir para uma conversa. Imagina que você tem um analista super, hiper, mega bem informado e que eu pergunto e ele em alguns segundos vai te dar a resposta. Então, esse foi um caso que eu achei bem emblemático, que na minha época de faculdade gostaria muito de que ele existisse. E um outro que é curioso, aí entrando um pouco em identificação de dano em ativos, a gente fez há pouco tempo, começo desse ano, que basicamente pensa que eu tenho uma frota e que eu quero identificar danos nessa frota. Então, pensa uma frota de caminhões, eu quero que ao chegar em um determinado posto, eu tire fotos ou identifique de alguma forma, sem que eu dependa daquele meu analista estar lá presencialmente e ter um mega conhecimento acerca disso. Qual é a ideia? Eu tiro fotos de diferentes ângulos, eu mando para o modelo de inteligência artificial, e aí a gente pensa no multimodal, ou seja, ele recebe texto, ele recebe imagem, ele recebe áudio. Existem alguns modelos, o Cloud 3 da Anthropic, que roda com a gente também, é um desses. E eu passo essas fotos e, lembra da importância do prompt e do contexto? E eu mando, considerando que esse é um caminhão da frota Blaus, da minha empresa, me fale se ele tem algum dano, descreva o dano e me fale onde está. E as respostas foram: existe um dano na lataria esquerda, na parte traseira, sei lá, o farol está quebrado. Então, assim, esse é o nível de coisa que a gente tinha. O Diego colocou um ponto muito interessante com relação a o que eu precisava treinar antes e para uma tarefa específica versus o que a gente tem agora. Quando me descreveram o problema, a primeira coisa que eu pensei foi: vou fazer 2 modelos, um para tem dano ou não tem dano, outro é categoria do dano. Agora, eu não treinei, não precisei de 50 mil fotos de dano e sem dano, eu simplesmente mandei a imagem e falei, cara, tem dano ou não tem dano, Cloud 3? E ele falou, tem, tá na lataria esquerda, não sei o que, quebrou a lanterna. Então, esse é o nível, primeiro, de diferença de como a gente pensar em enxergar um problema, e segundo, o que ele pode fazer, e novamente, identificar o que vira o jogo da sua empresa. Quando eu estou falando de um chatbot, a gente está falando de um atendimento que sim, ele vai melhorar a experiência do usuário, ele vai garantir que o usuário queira voltar, seu cliente queira voltar, mas quando a gente está falando desse ponto aqui, eu posso ter milhões, bilhões de dano que eu estou evitando num período de tempo. Então, essa é só para exemplificar a diferença e o poder que isso tem no dia a dia. Talvez a gente nem explorou ainda um percentual mínimo das possibilidades que existem, né, para aplicação disso. Eu acho que a gente está muito no começo da jornada ainda, algo totalmente novo, é realmente revolucionário, sim. Ao longo dos anos vão surgir aplicações que a gente não pensa ainda, e vai caber às pessoas no dia a dia entender como utilizar isso da melhor forma, né. Recentemente eu fiz uma rodada de visita a clientes nossos aqui, e em loco a gente vê muita coisa e começa a pensar nessas possibilidades de uso no dia a dia. Foi muito legal porque tem um cliente nosso que faz entrega de mercadorias pesadas, vieram porcelanatos, uma mercadoria que costuma ter um dano com certa frequência na entrega, até pelo peso da mercadoria. E eles têm um processo manual de conferência disso, então o entregador sempre tira uma foto, vê se aquela mercadoria está íntegra, né? E é um processo que é feito totalmente manual. Esse exemplo que o Thiago cita aqui, não só do veículo, mas se aplica à mercadoria, por exemplo. Um processo que hoje se gasta milhares, bilhões de reais ali no dia a dia fazendo essa validação, pode ser totalmente automatizado. Então, esse é só um dos exemplos do que pode ser aplicado, né? E aí, Fala aí, Thiago, depois eu complementar um ponto. Eu só ia complementar, pessoal, existem muitos casos em que a gente implementaria o que hoje a gente chama de IA clássica para resolver problemas. Então, o meu recado aqui é: nem tudo eu preciso usar de GenAI. A gente está explorando modelos, como você bem colocou, Jean. A gente está explorando casos de uso para endereçar. E existem casos, por exemplo, a gente tem
identificação de previsão de manutenção, por exemplo, em que basicamente eu preciso de um modelo que analisa outlier de vários sensores. Isso, inteligência artificial clássica funciona muito bem, atende muito bem. A gente tem o caso da Convoy, que é uma empresa de logística Seattle. Americana, né? Exato, e que ela utiliza inteligência artificial tradicional para dar match entre carga e motorista e caminhoneiro, para fazer essas entregas de uma maneira otimizada. Funciona muito bem, eu não preciso utilizar GenAI. Mas sim, a gente tem casos em que o trabalho que eu teria para utilizar uma inteligência artificial clássica, mais tradicional, com um IA generativo, a gente consegue resolver muito mais rápido e fácil. Legal. E se a gente entrar num âmbito mais filosófico, né? A gente está numa mudança hoje, acho que a gente está podendo presenciar isso, né? Assim, da tecnologia como um todo, sabe? Eu tenho ouvido muitas pessoas muito inteligentes e muito renomadas, assim, falar sobre isso, né? E recentemente a gente teve num evento da AWS também nos Estados Unidos, né? E uma das coisas que foi muito falado, assim, é que a gente tá, uma frase que me marcou, né? A gente tá no terceiro passo de uma corrida de 10K, né? São 10 quilômetros aí pela frente. E a gente tá no início, assim, muito no início. E esse tá muito no início também traz um outro exemplo que foi falado, fazer muito sentido, é que na época onde foi lançados os primeiros computadores, né, que a gente pôde deixar de fazer matemática, né, contas na prancheta, imagina a revolução que foi, né, para quando podia colocar isso, seja lá em cartão perfurado, como era na época, mas assim, os primeiros passos foi nisso, né? Ninguém imaginava que um dia a gente teria um computador portátil onde o qual a gente está fazendo uma videoconferência aqui que também faz conta matemática, né? E isso é tão doido assim, a gente está vendo isso, né? Que a gente não tem a mínima noção do que vai ser daqui a um ano, 2, 5 ou 10, né? Mas a gente está pegando isso no começo, né? E a gente está no meio da tecnologia. Então, é aquela história que um dia a gente vai contar para os nossos futuros aí, né, para frente, porque a gente presenciou isso, né? O começo de entendimento do que era IA generativa, que aí se tornou o que a gente tem hoje, que a gente não sabe o que vai ser lá na frente, né? E Quando a a gente chegou revolução era mato, né, cara? a revolução é tão pesada que se compara com a forma como a gente lidava com informações antes de vir o computador. Porque hoje é literalmente isso, assim, se a gente precisa fazer alguma coisa com um grande volume de dados, do qual a informação está crescendo, né, numa velocidade gigantesca, de que a gente não consegue mais absorver tudo, né? E eu lembro de conversas assim que a gente tem, né, bastante com pessoas da área de tecnologia, assim, cara, eu não dou conta de acompanhar as inovações, eu não dou conta de acompanhar os lançamentos. Quando a gente fala de AWS, são 200 e tantos serviços com features e por aí vai. Eu não dou conta de acompanhar. Cara, não tem mais como acompanhar mesmo, né? Chegou um momento em que é tão exponencial que não tem como acompanhar. Então, quando eu preciso de uma informação, eu não vou mais ter que ficar tão ligado no que está saindo de novidade. Eu vou diretamente ali e faço uma pergunta para aquele contexto que eu preciso. E aquela bagagem de lançamentos, aquela bagagem de novidades, ela já vem junto, né? Basta saber o que eu vou precisar, porque a quantidade de informações que até, né, os modelos computacionais conseguem processar, né? E o poder computacional que a gente tem hoje disponível faz é insano, assim, né? Em relação ao que a gente tinha há 10, 20 anos atrás. Então, presenciar isso está sendo muito legal e fazer parte também, assim. Então, filosoficamente falando, eu fico empolgado, assim, com o que vem pela frente, sabe? De uma forma cada vez mais acessível também, né, Diego? Então, Total. algo, como o Thiago falava no começo aqui, que começou pela pessoa física, depois vai para a indústria. Acho que o movimento inverso ao que a gente via até então nas tecnologias emergentes, né? Mas para nós que somos mais técnicos, um pouco mais especialistas, já é algo desafiador, está atualizado,
todo dia surgem modelos novos, temos que acompanhar LLMs novas, né? Para quem não é da área, para quem está começando, qual seria o conselho de vocês para entender como começar a usar isso no dia a dia? Para quem é da área de logística, quais seriam os conselhos de vocês para que a pessoa possa começar a entender e usufruir desse mundo, o que a gente tem disponível hoje? Assim, falando um pouco da AWS, a gente tem o Playground. Qual é a ideia? E a gente tem também o Party Rock. Qual é a ideia? Eu entro, aí o Playground você precisa ter uma conta na AWS. Party Rock é muito mais uma questão de experimentação. E a ideia é eu entrar nele e utilizar com uma ideia que eu tive. O que é importante aí, independente de qual tipo de IA que a gente falou aqui, testar. Então, se alguém chega e fala, cara, eu tenho 100% de certeza que o IA vai resolver o seu problema sem conhecer o seu problema, certeza que não vai dar certo. E depois que ele conhecer o seu problema, ainda assim o teste é muito bem-vindo e é o que a gente faz, independente de que projeto, de que área a gente está tocando. Então, essa parte do testar, do interagir, de entender como uma mudança no prompt, ou seja, na sua pergunta, no seu contexto, vai alterar a resposta que o modelo vai dar, vai te dar um conhecimento que, é claro, você pode fazer para... um exemplo também de GenAI que eu vi, que eu achei muito interessante. A gente fala muito sobre resumo de texto, de e-mail, resumo de podcast. E eu falei com um cliente que o negócio dele é dar laudo. Pensa que a AWS é cliente dele, no sentido de, cara, tá com a ligação elétrica ok, não sei o quê. Então, imagina as folhas e folhas de laudo. Eu posso utilizar a GenAI que, para mim, para o meu dia a dia, sumarizar um e-mail é bom, mas para um cara que o trabalho dele é produzir páginas e páginas de laudo, a sumarização vira um negócio. Então, a ideia de você testar, interagir até em problemas de pessoa física, é você ter insights para que você vá resolver problemas da sua empresa, do seu negócio. O interagir com o modelo, o testar prompts, o desafiar o modelo em relação a problemas que não está lá nos clássicos e que você tem no seu dia a dia, seja na empresa ou não, vai te trazer insights cada vez melhores sobre problemas que você pode resolver com ele também. Então, acho que a minha dica é testar, interagir. Tive uma ideia, eu tô com um problema, cara. Vai nele e busca uma solução. Essa que eu coloquei de exemplo, é claro que não vai estar atualizada, mas, cara, quero viajar para praia. Dezembro. Cara, joga isso para ele, pede dica. E vê como é que isso pode melhorar o seu dia a dia e te trazer insight de como melhorar seu negócio, sua empresa. O Thiago falou do Party Rock, né? Acho que dá para deixar o link aí depois para a galera, né, Jean? Mas partyrock.aws, simples assim, no navegador aí. E é legal porque assim, você pode criar apps para resolver problemas seus, né? São apps que ficam lá online, ficam disponíveis na sua conta e tal. Você pode compartilhar isso com outras pessoas, mas através de um prompt você cria mini apps, né, que vão solicitar informações necessárias para resolver aquele problema. Então, coisas simples assim como, eu quero usar isso no marketing, então eu vou fazer um texto aqui para rede social, né? Vou divulgar aqui o podcast da Café com Logística no episódio aqui de Generative AI com Generative AI, né? Vou pegar lá, eu quero criar um app para fazer publicações em LinkedIn, Instagram e tal. Beleza, mas para uma empresa, então passa o contexto, né? E ele gera um app que eu posso usar isso repetidas vezes. Então, ele já vai pedir, mas quem que participou desse podcast? Já vai pedir a mini bio. Quem é que, quando isso foi gravado, ou quando vai pro ar, tal, já pede ali as informações. E com um clique ele já gera né, o texto, o output ali para fazer a publicação. Então, é muito rápido e tem que usar mesmo, assim, tem que usar muito para que você possa perceber o quanto isso pode impactar áreas e áreas dentro das empresas, sabe? A nossa conversa hoje, falando de empresa, assim, é sempre com as áreas de negócio, porque se as áreas de negócio que são, né, diretamente impactadas por aquilo não tiverem trazendo qual problema elas querem resolver, né, fazer de fato o working backwards, né, trabalhar de trás para frente,
a assertividade ela vai ser baixa e não vai ter aquela aderência da área de usar, de testar e tudo mais. Então, as pessoas, né, usando isso no dia a dia, elas têm que se dar o luxo, vamos dizer assim, de, cara, não é muito tempo, é para 15 minutos entrar nesse site e fazer o primeiro app. Depois que ela vê o potencial disso, vai ficar maluca, assim, entendeu? Muito legal. E só para colocar alguns exemplos, cara, um exemplo barra jabá, a gente criou um episódio do podcast em que quem gerou as perguntas foi IA generativa, foi o modelo da Cloud 3, e eu era o convidado, então em vez de eu ser o host, eu troquei para convidado, junto com o Balancinho, o cara que grava comigo, e quem fez as perguntas, a brincadeira que a gente fez foi a voz da Alexa. Então, fomos entrevistados por IA generativa. E um Legal. outro ponto que eu vi ontem ou anteontem, se eu não me engano, foi utilizando o Paradoc e um problema muito mais sério do que isso que a gente falou, que é a questão de desnutrição em algumas famílias de classe mais simples e tal. E era justamente isso, cara. Ele gerou prompts, ele gerou campinhos onde você inseria informações como número de crianças, idade de cada criança, quantas pessoas tinha na família, e ele gerava tanto um plano alimentar como uma lista de compras com quantidades para o mês. Então, assim, a gente saiu de uma brincadeira num podcast para um indicativo de como você alimenta uma família e evita desnutrição. Então, esse tipo de poder, esse tipo de abrangência que a gente consegue com esse tipo de ferramenta. Legal. E já que tu falou do Balancim, quando você estava falando antes sobre IA não servir para tudo, né? Eu lembro da frase dele no slide dele que ele coloca lá, fazer menção ele aqui. IA generativa traz o amor perdido em 2 dias, né? Tipo assim, o pessoal tá querendo usar isso para tudo, né? Uhum. E aí ele faz essa brincadeira no começo da apresentação dele. Tô dando spoiler aqui para quem não viu a apresentação dele agora vai saber. Mas não é para tudo mesmo, né? A gente tem que entender o caso de uso e tal. Legal. E além de tudo que a gente já viu até aqui, né, do que a gente já conhece da IA generativa, e fazendo um pouquinho de exercício de futurologia, o que vocês imaginam que a gente vai ver nos próximos anos? Para onde essa tecnologia vai avançar como um todo? E o que a gente pode esperar do que está por vir na própria Amazon, na AWS? Assim, cara, eu vou te dar a resposta clássica de arquiteto. Depende. Piadas à parte, cara, o futuro é muito... A velocidade de mudança de coisas que estão sendo criadas está de um nível muito grande. Então, prever, eu não estou falando futuro 10 anos, não, tá? Estou falando futuro essa mesma data, ano que vem, ou final do ano. Então, pontos que acho que vão ser cada vez mais comuns. Integração com o nosso dia a dia. Então, teve lançamento de empresas de telefonia de celular que já está integrando isso, IA generativa, na ponta, ou seja, no seu próprio celular. Então, esse é um ponto. Então, acho que a integração com o seu dia a dia de uma forma com muito menos fricção, eu acho que é um dos pontos que vai convergir aí ao longo desses próximos, vou chutar, meses. Modelos cada vez mais multimodal, ou seja, cara, eu quero falar com ele, mandar uma foto e mandar um livro, e eu quero uma resposta em vídeo. Cara, eu quero convergir. A gente falava muito de omnichannel, agora a gente está falando disso focado no modelo, ou seja, cara, independente de como eu interajo com você, eu quero uma resposta e eu escolho como você interage comigo. Então, eu acho que cada vez mais multimodal vai ser a regra. Esse acho que são previsões que eu posso fazer com um grau de assertividade. Qualquer outra coisa a mais, cara, eu acho arriscado eu chutar aqui, porque a gente está vivendo um período muito transformador aí de tecnologia e da história como um todo, como o Diego bem colocou. Eu ouvi um exemplo esses dias e obviamente não é nada confirmado, não é nada certo, porque se trata da área da saúde, né? E imagina quanto tempo vai demorar para ter uma aprovação de utilização de qualquer coisa desse sentido na área da saúde. Mas é interessante ver que já está sendo utilizado
para desenvolvimento, né? Então, em algum momento, isso vai ao mercado, né? E era uma universidade nos Estados Unidos que estava desenvolvendo medicamentos customizados para cada pessoa, baseado no genoma, né? A pessoa fazia um mapeamento genético, que, né, o genoma já está mapeado aí há alguns anos, e com o mapeamento genético do indivíduo, ele poderia criar um medicamento para doenças raras ou doenças específicas, baseado no teu gene, né? Ou seja, a chance de incompatibilidade tende a zero, porque com o mapeamento feito e com o entendimento e o volume de dados sendo processado para gerar aquele medicamento, aquela droga que vai afetar, né, o teu sistema imunológico, cara, isso é sensacional, assim. Então, acho que agora a gente está vendo e está podendo agir em coisas simples, né? Até como a gente comentou no começo, que são atividades que diminuem o tempo, né, das pessoas de fazer aquilo, são reduzir a quantidade de pessoas especificamente naquela atividade, liberar elas para fazer outras coisas, né, no dia a dia, melhorar a questão do desenvolvimento de código. A gente tem um déficit de desenvolvedores gigantesco no mercado, né? Imagina que esses desenvolvedores no futuro, e não é tão no futuro assim, já está acontecendo agora, possam desenvolver códigos 30, 40% mais rápido. Isso vai virar o novo normal para desenvolvimento de código. Então, quer dizer, eu preciso de 30, 40% menos mão de obra, de qual a gente não está dando conta de treinar e capacitar já, né? Esse gap já existe, desenvolvendo código. Então, assim, parece que as coisas vêm casando, né? Na questão de, principalmente na área da tecnologia, né? Dessa necessidade de mão de obra absurda que se tem, versus a produtividade que tende a aumentar com esse tipo de tecnologia. Então, o futuro, acho que tem muita coisa legal por vir, mas nesse momento, como a gente está no começo de uma corrida mesmo, dando os primeiros passos, a gente consegue focar muito no que é super tangível, né? A gente conseguir, no dia a dia, diminuir tempo, ganhar produtividade, e a gente não consegue enxergar ainda coisas que vão modificar assim drasticamente, como o lançamento de novos medicamentos, ou conseguir fazer isso até na ponta, né? Então, assim, uma farmácia ou um hospital, né, no início, ter como desenvolver um medicamento desse para o paciente que está internado, né? E a gente não, talvez não esteja tão longe disso, né? Como o Thiago falou, nós não estamos falando de 10 anos, talvez, mas sim de liberações e tal, né, dos meios, dos órgãos reguladores para poder chegar aí, né? Problemas muito mais complexos, né? Eu vi um exemplo recente, assim, foi o exemplo mais emblemático para mim, que eu achei surreal quase, onde um modelo de LLM foi treinado com imagens de tomografia computadorizada, onde a pessoa olhava para uma imagem, uma foto, um objeto, o modelo começou a entender aqueles padrões da tomografia, da atividade cerebral, e depois, olhando outras imagens, sem saber para o que a pessoa olhava, ele desenhava a mesma imagem com uma precisão absurda, assim, próximo de 80% do que a pessoa estava enxergando. Vai chegar um momento onde esses modelos vão ajudar a prever ou entender o que uma pessoa, por exemplo, que está com paralisia, que não pode falar, está pensando, está falando, está querendo falar, e vai ajudar a gente num outro nível, assim, né? Algo quase surreal do que a gente tem hoje disponível. Isso é engraçado. Disso é gigante. Em 2020 eu escrevi um blog post aqui pela AWS e na época a gente estava vivendo a pandemia, né? E era como identificar com imagem de raio-x se a pessoa tinha ou não Covid. E aí pegava raio-x do pulmão e tal. E isso já, para quem não é da área, principalmente de visão computacional, já era uma coisa de outro mundo. O que a gente está alcançando agora, a gente está falando de 4 anos atrás, o que a gente está alcançando agora é muito mais superior do que isso que já impressionava. Então, futurólogos, boa sorte para prever o que vai acontecer. Viu? Esse caso de previsão, né, que você comentou, né, Jean? A gente tem um caso público com um cliente, até aqui da região,
que a gente fez não com IA generativa, mas com IA, né? A inferência de grau de feridas na pele, né? Então, o enfermeiro, né, bate uma foto com o celular lá na ponta, e isso vai para a nuvem, e os modelos treinados, nesse caso não generativo, né, fazem a inferência de qual grau daquela ferida, né? E aí recomendam que seja encaminhado para o médico ou o tratamento mais adequado para seguir, né? Então, isso é coisa do início do ano, né? Então, agora a gente já pode pensar em como usar a IA generativa para melhorar a inferência, mas com IA tradicional já era possível fazer esse tipo de situação, né? E assim, tem ferramentas até para isso, né? Nesse caso ali, foram enfermeiros que pegaram aquelas imagens, né, para trás e disseram, ó, esse aqui é um grau 1, esse aqui é um grau 2, esse aqui é um grau 3. E foram treinando a IA, né? E aí a inferência é feita na ponta, né? Então, é um caso de uso, assim, bem do dia a dia aqui que já tá rodando, né? Trazendo um pouquinho para o que a gente tem visto atualmente, né, esses modelos LLM agora começam a ficar disponíveis também de uma maneira mais portátil, né? Então se dependia de algo que rodava numa nuvem, né, um poder computacional muito grande. Isso também deve trazer um impacto muito grande no dia a dia nas aplicações, né? Algo até em tempo real, digamos assim. Exato. O não depender da conectividade traz novas opções que antes a gente não tinha. Aí, pensando em logística, tanto a rodoviária, marítima e ferroviária, a gente tem grandes áreas de sombra em que eu não consigo depender de uma conexão, apesar de termos aí tecnologia surgindo também em relação à conectividade, mas ter a solução do problema na ponta e não depender de uma conexão estável e de banda larga, de velocidade, resolve problemas que a gente tem há muito tempo e que a gente não consegue resolver. Então, cada vez mais, a gente fala muito sobre os LLMs, sobre os Large Language Models, mas a gente tem testado, e aí, quando eu falei do Cloud, ele tem 3 versões, e aí variam o tamanho, sendo mais simples, o tamanho do modelo, e a gente tem modelos que são feitos especificamente para que eles sejam pequenos, para que eu faça o fine tuning, ou seja, eu coloque dados no modelo, lembra da historinha do arquivo versus consultar externo, coloque meus dados dentro desse modelo, ele fica pequeno o suficiente para ele ser portável e ele conhece o meu negócio. Então, pensa aí, num caso mais simples, como identificação de dano no motor ou de um problema dentro de abrir o capô que tem lá que está dando problema. Eu consigo fazer um treinamento de um modelo pequenininho que eu consiga embarcar isso e que o cara, independente de conectividade, ele vai tirar uma foto, vai rodar no próprio celular ou no computador e afins, e que ele consiga ter o resultado sem que eu dependa de enviar para a nuvem ou buscar numa ferramenta externa. Então, a gente tem, pensando em futuro, a gente tem boas ideias, boas chances e um futuro muito promissor e evolutivo. Quanto mais o modelo cresce, mais o contrário também é verdadeiro. Quanto mais ele diminui e se torna mais portável, a gente consegue pensar em outros casos de uso também. Nós temos uma aplicação direta aqui na Linkus, né? Pelo nosso aplicativo, o motorista tira fotos da fachada da residência, onde ele está fazendo entrega, ou num canhão de entrega, e hoje essa validação depende, como você falou, de uma conectividade com a internet, eu saber se realmente aquilo é um canhoto, se a fachada é válida, se ele está no local onde deveria. A partir da hora que eu tenho um poder computacional que me permita fazer isso, posso fazer inclusive em áreas de sombra, sem conectividade, e garantir essa qualidade do que está sendo feito, né? Algo diferente do que se tem disponível até então. Dá Legal. para fazer alguns modelos, né, assim, de arquitetura que apoiam nisso, né? Alguns tipos de inferência de machine learning, de inteligência artificial já é possível fazer na ponta hoje. Ainda não acho que com IA generativa eu não vi ainda, Thiago. Acho que não, a gente não tem ainda, né? Mas com IA e machine learning fazer essa inferência na ponta com serviços, inclusive conectados com a nuvem, ou seja, eu não tenho a necessidade da conectividade, né? No momento que eu estou fazendo
essa inferência, como você comentou, né? Às vezes um canhoto lá na ponta, a fachada da casa e tal. Reconhecer se aquilo é isso ou não é, né? Eu posso treinar algo na nuvem e colocar na ponta no device. Isso já é possível, né? Mas a partir do momento que forem inferências mais complexas, né? E às vezes muito diferentes, para que eu não tenha necessidade de treinar na nuvem, mandar esse modelo customizado para esse caso de uso, vai tornar mais barato, né, a tecnologia como um todo, né? A gente conseguir, o Thiago comentou, né, os modelos mais amplos, né? Mas automaticamente um modelo mais genérico, ele precisa de um volume maior de informações e ele custa mais poder computacional para rodar, para fazer as inferências e para ser executado. Já um modelo mais especialista, né? Ele é menor e automaticamente consome menos recurso computacional, né? Acaba tornando mais barato a tecnologia, né? Então, é os extremos, né? Mas a tendência é a especialização, pelo que a gente vê, assim, a gente usar para... Eu vou trabalhar no chat com algum modelo que seja especializado em geração, em reconhecimento de texto. A partir do momento que eu precisar de uma imagem, eu passo esse contexto para o modelo e trago a geração de uma imagem, por exemplo, né? A gente conseguir trabalhar com uma arquitetura de modelos para chegar num resultado mais otimizado a nível de performance e custo, né? E aí, só complementando, Diego, a gente fala muito em ponta, e acho que o primeiro exemplo que surge é o motorista na ponta fazendo uma entrega, ou o maquinista operando uma locomotiva. Mas a gente pode pensar numa ponta como, por exemplo, um centro de distribuição, uma fábrica isolada, com pouca conectividade. E aí a gente tem formas de levar a computação até lá. A gente tem um cara chamado Outpost, que é literalmente pego uma caixa, que é um pedacinho da AWS, instalo lá, e eu conecto lá. Um exemplo que eu vi um pouco tempo atrás, a gente até demonstrou num dos Cloud Experience, é uma análise de causa raiz. Pensa no gêmeo digital, ou seja, pensa que eu olhei a sua planta da fábrica, eu copiei ela digitalmente, pensa um modelinho 3D que eu vou navegando e estou recebendo inputs da sua fábrica real, e eu consigo, primeiro, ver, tive um ponto de parada aqui, parou a esteira, alguma coisa nesse sentido, e eu consigo aplicar essa IA generativa para falar, cara, qual é a causa raiz? Tem 10 alertas aqui para mim. Qual é a causa raiz disso? E aí a IA generativa vai pegar essas informações de quando parou, o que parou, o que saiu primeiro, e vai falar, cara, provavelmente parou a esteira tal primeiro, e isso impactou na produção da análise de qualidade. Então, esse tipo de caso, apesar de a gente estar falando aqui de logística, a gente sempre pensa em movimento, mas para o produto sair do ponto A ao ponto B, o produto tem que estar acabado no momento certo. Então, ele é impactado no antes e no depois também. Então, pensando nesse contexto como um todo, a gente tem o inteligência na ponta. O ponta pode significar muitas coisas também. Então, é só um adendo aí que a gente pensa, estendendo um pouco mais para a cadeia de suprimentos como um todo, a gente tem outras oportunidades também. Bom, gente, acho que a gente está chegando no final da conversa aqui. Eu queria abrir o espaço para vocês deixarem contato, explicarem novamente o que cada empresa faz, a Amazon, a DAT, né? E como vocês podem ajudar quem está nesse momento, buscando entender, como aplicar essa inteligência como um todo no seu negócio, e como vocês podem apoiar isso. Beleza, vou deixar o recado aqui, dat.com.br, meu LinkedIn também, Diego Alexandre. Podem entrar em contato, né, trocar ideias. A DAT apoia, né, os clientes a usar, né, IA generativa, a usar a cloud para acelerar e transformar os negócios. Então, vai ser um prazer bater um papo com vocês aí. E se alguma coisa que a gente falou aqui também, ficou alguma dúvida também, fique à vontade para nos acionar. A gente trabalha super perto da AWS, Lincros também, né? Então a gente trabalha aí com diversos clientes e levando soluções aí para acelerar os negócios. Esse é o nosso objetivo aí, né? Então fique à vontade aí. Obrigado novamente pelo convite aí, pessoal da Lincros e AWS por participar. Faço suas as minhas palavras, cara. Então, como eu comentei, Thiago Couto, você vai me achar no LinkedIn, fiquem à vontade para
para mandar um alô lá, trocar ideia. Estou aberto aí a conversas. A gente trabalha muito próximo dos nossos parceiros, a DAT e o Diego, conhecido de longa data, a gente já teve várias interações em palestra, atendimento, então fiquem à vontade para nos contactar e criar soluções juntos que resolvam problemas de negócio. Eu acho que esse é o principal. Por resumir uma frase, nosso dia a dia é isso que a gente faz. Meu muito obrigado também, novamente, pelo convite. Contem com a gente para as próximas. Que legal, gente. Mais uma vez, obrigado por participarem dessa conversa conosco. Fica o meu contato também, meu LinkedIn é Jean C. Pereira, Jean Carlos Pereira. A Linkus está aqui à disposição de todos também, trazendo nossas soluções de logística de ponta a ponta, trazendo esse conhecimento, tendo a DAT como parceira e a AWS, né? Trazer essas inovações, aplicar isso tudo no dia a dia da logística como um todo. Muito obrigado a todos e até a próxima.